exemplificou a dádiva da fé. Ressuscitado compreendeu Tomé, foi filho e foi senhor de uma grande mulher. Entra na casa de minha alma, cura-me de dentro pra fora. Faça, Senhor, que a minha vida recomece em ti agora. Pra boca seca do orgulho, a água do amor que descedenta. Pra fome de renovação, o pão do céu que alimenta. A gente pode até começar, pai, já. A gente já pode até começar. Começar com a espiritualidade já está esperando. Tá puxando na nossa orelha, já, já. Bom, vamos lá. Bom, meus irmãos, aqui estamos mais uma vez, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos concede a grande oportunidade de toda terça-feira estarmos aqui conectados, ou buscando nos conectarmos, com essa espiritualidade amiga que sempre, disciplinadamente, no horário correto, está aqui ao nosso lado, nos intuindo, nos amparando, nos auxiliando no nosso processo de dores e problemas nas nossas vidas, nos dando forças e bons conselhos para que continuemos seguindo. Busquemos, meus irmãos, neste momento, nos conectar com os bons mentores, com a boa espiritualidade que preparou todo o ambiente com muito amor e dedicação, para que o trabalho da noite de hoje seja realizado com muito amor e dedicação. Senhor Jesus, mestre e amigo para todas as horas, nos problemas, nas dores, na felicidade e na alegria, Senhor, ter conosco. Dentre todos os reis, seja tu, Senhor, o rei que reina em nossos corações. Anjo dos anjos, que ilumina todos nós com a sua maior sabedoria, com o seu maior amor. Abençoa-nos nesse momento, o nosso coração, para que consigamos agir, trabalhar, estudar com muito amor, fechando os nossos olhos e abrindo os nossos corações, para que não venhamos simplesmente a escutar, Senhor, mas a sentir os teus ensinamentos e as tuas lições. Nas dificuldades da vida, Senhor, seja em mim. Nos espinhos desta vida, Senhor, seja em mim. Na dor das despedidas, seja em mim. Nas dificuldades, nos problemas, ter comigo, Senhor, nos alimentando o pão espiritual, descedentando a nossa sede de amor, com água viva que não nos deixa mais sedentos, e auxiliando-nos no processo de cura de nossas mazelas, de nossas dificuldades e imperfeições. Ilumina-nos e ampara-nos, para que o trabalho seja realizado com muito amor. Que assim seja, Jesus. Que assim seja. É isso. Vamos lá começar a nossa... Assim seja, irmãos. Segunda parte, né, Vitor? Do advento do Espírito de verdade. Ou seja, advento de Jesus Cristo, né? Do alerta de Jesus Cristo para nós. Exatamente. Esse é homem bom, viu? Homem bom esse Jesus Cristo. Porque... Homem bom esse Jesus Cristo, viu? Ô, rapaz, fala isso. Um espírito bom, viu? É, exatamente. E como, viu? A gente vai... minha vontade é evoluir para conseguir escutar o nome dele e chorar, como os espíritos superiores, né? Até agora a gente tá na ralé ainda, né? Na lama. Aí a gente busca. Mas é isso aí. Vamos lá, vamos começar. Vamos começar. Vamos lá. Bom, o tema de hoje é o advento do Espírito de verdade. A gente já estudou a primeira comunicação na live passada. E hoje a gente vai estudar
lembrando que o nosso estudo não é aprofundado, é um estudo superficial para tentar nos auxiliar a entender um pouco mais como fazer o evangelho no lar e as lições que o evangelho vem nos trazer. Porque se for estudar cada capítulo em 1 hora, é muito pouco. É muito pouco. Mas vamos continuar. Bom, nos estudos prévios, teve o primeiro parágrafo da segunda comunicação do Espírito de Verdade que me chama logo a atenção. E ele diz assim: venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Logo aqui, a gente primeiro precisa compreender quem são os pobres deserdados. Bom, observemos. Ele vem ensinar e consolar os pobres deserdados. A primeira pergunta é a seguinte: quem é que não precisa de ensinamento e de consolo? Ninguém. Porque todo mundo precisa de ensinamento e de consolo. Então, quem é os pobres deserdados? Nós. Somos nós. Os pobres Somos deserdados. nós. Isso, todos nós. Então, ele vem nos ensinar e nos consolar. Então, vamos ver qual que é o ensinamento do Espírito de Verdade para nós nesse momento. Ele diz assim: venho lhes dizer que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porque a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Aqui é muito importante, meus irmãos, se a gente observar, quando estamos passando por um processo difícil de dores e dificuldades, e a gente chora devido à dor, devido ao problema que a gente está passando, devido à aflição da vida, que a gente chora, e chega alguém num ato de consolo e enxuga a nossa lágrima. Ele tirou a nossa dor? Não. Ele não tirou a nossa dor. Ele nos consolou, ele está ali para nos dar apoio, enxuga as nossas lágrimas, mas ele não tira as nossas dores. Então, porque os espíritos consoladores virão enxugar as nossas lágrimas, muitas vezes a gente entende no sentido no sentido de tirar as nossas dores. Não. Os espíritos consoladores, ele vem justamente enxugar as nossas lágrimas, mas não tirar as nossas dores. Por quê? Porque as dores são sagradas. A dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Mas como assim a dor sagrada? Porque, meus irmãos, a gente fala que a dor é necessária, que as dificuldades são importantes, mas às vezes a gente não internaliza isso dentro de nós. Eu tenho um amigo que ele, né, quando conheceu o Espiritismo, ele se modificou muito, 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 muito. Ele era bem preguiçoso, muito preguiçoso. Só ia para o trabalho, do trabalho ia para casa, e em casa ele só fazia jogar jogo no celular, e quando pedia para fazer alguma coisa dentro de casa, ele não queria fazer, era uma preguiça danada, dificuldade muito grande para fazer as coisas dentro de casa. Ele conversando comigo, né? Ele disse: Vitor, esse processo de dor sagrada no Jardim das Oliveiras, da dor ser sagrada, realmente é importante, porque nos caliça. Hoje em dia, eu faço meio mundo de coisa. Trabalho tantas horas, estudo, e ainda faço os meus trabalhos fora do Evangelho, fora em prol do Evangelho, faço isso, faço aquilo, e isso me flagela muito, muito, muito. Mas hoje eu percebo que eu estou um pouco mais caliçado, um pouco mais fortalecido para poder passar pelas dificuldades da vida. E a gente vai aprendendo a passar pelas dificuldades da vida quando a dor vai nos flagelando, vai nos caliçando. Meus irmãos, tem uma frase que ela diz assim: que dizer do diamante bruto que acabou de sair do núcleo de um vulcão e quer se transformar em pedra preciosa sem passar pela dor do cinzel? Que dizer do estudante que quer adquirir a sabedoria da profissão, a sabedoria da ciência, sem passar pelas dificuldades e pelos problemas que o processo do estudo traz? Tudo na nossa vida é um processo, é uma dificuldade, é uma dor, é um sacrifício. Eu acho que isso que eu estou falando aqui está parecendo sendo direcionado, mas não tá, só para deixar claro. Mas realmente, tudo na nossa dor é um sacrifício, e a gente vai ver isso já já na última comunicação. O Espírito de Verdade vai tratar logo desse assunto. Né? Então a dor é sagrada no Jardim das Oliveiras. Quando chegarmos no plano espiritual, ou até mesmo aqui na Terra, a gente já sente isso. Quando a gente tem um dever a ser cumprido, e com todo o sacrifício a gente cumpre aquele dever, quando saímos com o coração limpo. Cumpri o meu dever,
E às vezes a gente não cumpre os nossos deveres, né? E quando aquele dever que deveria ser cumprido, a gente não cumpre, depois de um tempo a nossa consciência fica, você deveria ter feito, você deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, é dever seu, né? Então, por isso, a dor é sagrada no Jardim das Oliveiras, porque nos ensina o caminho a ser seguido e a postura a ser tomada. Quando a gente está tomando uma conduta negativa em nossas vidas, é aquele processo de plantação e colheita. A gente plantou e logo mais colheremos. Nessa colheita, sendo a colheita a dor, devido a uma plantação ruim, o que quer dizer? Através de uma atitude negativa, eu recebo uma consequência negativa, essa consequência sendo uma dor, uma dificuldade, um problema, saberemos que não mais devemos agir daquela maneira. Por isso que a dor ela é importante e sagrada, porque nos ensina o caminho a seguirmos, a conduta a tomarmos. E essa parte foi uma das partes que mais me chamou a atenção nessa primeira comunicação. Outra coisa muito importante é que ele diz o seguinte: Jesus nos diz o seguinte: em verdade, aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos são meus bem-amados. Aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina, que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Isso aqui é bem importante, meus irmãos. Porque quando Jesus fala, isso aqui foi tratado nos temas anteriores, Jesus fala, vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele quer dizer, no sentido de ir a Jesus, não só ir ao Evangelho, mas também ir ao necessitado, que está precisando de um auxílio e diminuir o seu fardo, levando consolo, uma palavra amiga, uma atenção, né? Uma necessidade material também, né? E a esses irmãos. E assim seremos os bem-aventurados, os bem-amados. Por quê? Bem-amados. Significa que seremos preferidos, os preferidos de Jesus? Não. Não que seremos os preferidos de Jesus, mas que colheremos a consequência, né, daquela nossa ação, que é o quê? Paz interior, uma felicidade íntima, né? A nossa consciência tranquila. Por isso somos bem-amados, devido à nossa ação, devido à nossa plantação. E aí colheremos. Pai, o senhor quer falar alguma coisa? O senhor acabou de levantar a mão aí. Quero fazer um comentário só sobre essa... Para a gente não ficar muito distante, né? E sobre essa palavra aqui de Jesus. Em verdade vos digo, né? Aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos são meus bem-amados. Justamente eu estava falando disso agora, né? Mas é interessante, né? Porque nós sabemos, todos nós, eu falo nós, eu, você, quem está nos assistindo, a espiritualidade que está aqui, os desencarnados, sabemos o quanto é difícil viver, o quanto é difícil cumprir as provas dentro do corpo carnal, com esquecimento, com tudo. Não é fácil para ninguém. Para quem está recebendo a palavra, para quem está falando, como a gente aqui, recebendo a inspiração espiritual, e até espíritos em graus superiores ao nosso, eles destacam essa dificuldade de estar na carne. A gente vê lá o caso daquele livro, o livro do Chico Xavier, e é sobre Alcione. Esqueci o nome do livro. É Alcione. O livro é Alcione, né? Renúncia. Que Alcione volta para a Terra para ajudar um espírito afim, e todos os seus mentores, seus amigos espirituais, aconselham a ela não vir. Pense bem, cuidado, você vai se colocar na carne, com todas as tentações. Olhe como a lei de Deus, a lei da vida é perfeita, né? Ela já superou o nosso nível, mas quando ela vir para cá, ela vai sofrer, ela vai passar pelas tentações da carne, ela não vai ter nada, blindagem nenhuma. Ela vem com o que ela conquistou.
de amizade, de inspiração, de crédito, de mérito, mas nada mais que isso. Vai sentir vontade de engravidar, vai sentir os prazeres da carne. Nem todos os irmãos superiores que voltam para cá retornam para o mundo deles. Muitas vezes adquirem dívidas aqui. Então, veja, eu estou falando isso para colocar para nós aqui a dificuldade de se viver uma missão aqui. Mesmo com o evangelho na sua cabeceira, né? Tem-se dificuldades. Né? E às vezes não é o irmão, não é o inimigo espiritual, somos nós. Decisões nossas. Né? A gente decide optar, não estou falando nesse caso aqui hoje, meu mesmo, né? Bastante cansado e tudo, mas é decisão nossa. E quando vem os problemas, né, materiais, em relação a tudo, em geral, né, e a gente entende o quão é difícil. Eu não saio do evangelho sempre. O último caso, eu acho que já contei aqui, foi no dia aconselhando meus filhos aqui, né, bem-aventurados os pacíficos. Um caso que aconteceu, eu sempre trago, quando acontece algum caso fora, eu trago, vamos sentar, falar sobre isso, sobre o evangelho, onde foi que erramos? Não pode fazer isso. Nós somos cristãos, né? A gente tem que levar o desaforo para casa. Aí no outro dia, passou 2 dias, foi eu que esquentei a cabeça com alguém. Aí volto a pensar, a ver onde é que eu errei, a pedir desculpa, a pedir perdão. Veja a dificuldade, a gente fala do evangelho direto. Né? A gente está pensando um livro. Imagine, falei isso tudo, dito isto, né? Posto isso aqui, imagina quem está com suas dificuldades e consegue dar a mão para o outro. E consegue direcionar o outro irmão. Né? Consegue ajudar. Então, é a esse que Jesus está se referindo. Quando ele fala meu bem, meu bem amado, né? Meus bem amados, né? Aí soa alguma preferência, né? Se a gente não analisar direito, né? Mas, na verdade, esses aí, eles alcançam o amor que já é distribuído para nós. Deus nunca deixou de ajudar a gente. Né? Com a experiência de vida, você vai entendendo que a ajuda sempre veio. Você que sempre se fechou. Você que não enxergou. Né? Quando você começa a enxergar, e você, eita, como Deus está me abençoando. Sempre abençoou. A gente é que não está pronto para receber, através de Jesus Cristo, que é o instrumento que Deus tem para chegar em nós. Então, gente, você é bem amado quando você se comunica com esse amor. Se você não se comunica com esse amor, né, não tem como ser o bem, você não recebe o amor reservado para você. Você não recebe, porque você precisa estar em conexão com isso. Né? Às vezes, quantas vezes a gente se fecha a boas ideias por orgulho? A bênção de Deus está querendo chegar em você ali. Porque nada é automático. Deus não estala o dedinho assim e diz, eu vou resolver teu problema. Não. É tudo no processo da vida. Vem alguém te dar um conselho. Você não aceitou. Ali é Deus. É Deus te ajudando. Irmão, pense direitinho sobre isso. Irmão, o egoísmo, o orgulho, o ego, faz com que você não tenha conexão com esse amor. E assim você não se torna tão bem amado assim. Porque você não recebe o amor que é reservado para você. É mais ou menos nesse sentido, né, que Jesus se refere aos bem-amados. Né? Eles se conectam, eles conseguem fazer sua difícil prova, né? Não que consigam acertar tudo, mas estão aqui na luta, né? E ainda conseguem, com toda dificuldade, parar para dividir um tempo com o próximo, para dividir um bem material com o seu próximo, mesmo tendo tão pouco, né? Deus fala por todos nós. Todos nós. Se você se deu bem em alguma coisa na vida, foi através de seu semelhante. Ah, consegui um bom emprego? Foi alguma pessoa, ser humano, que te ofereceu esse emprego, ou outra pessoa que te indicou. Então, Deus fala com nós. Olha que lindo, né? O amor de Deus trafega entre nós. Para
para o Vitor ser beneficiado com o amor de Deus tem que penetrar as pessoas que estão ao redor dele. E oferecer algo para ele, oferecer um conselho. A medida desse amor, quem vai decidir é ele. Se ele estiver apto, capaz, focado no amor, humilde, para entender que realmente o caminho que eu escolhi não é o certo, pensar sobre isso. Né? Então, o amor está ao redor. Sempre. Esse amor nunca falha. Deus está ali ajudando a criação. Até porque a gente saiu agora, a gente está engatinhando. Saímos de um reino animal há pouco tempo. Deus está pegando na nossa mão ali, andando, para a gente andar. Então, a todo momento, esse amor circula, o amor de Deus circula nos semelhantes. E nós, Deus só pode nos ajudar através de nossos semelhantes. Veja como é. Então, o amor de Deus está circulando. Nós somos a corrente sanguínea do amor de Deus. Né? Então, é muito importante isso. Quem ajuda, quem pausa um projeto, quem pausa alguma coisa para ajudar alguém, quem divide sem ter, isso é raro. Isso é raro, dividir sem ter. Entendeu? Sem ter, mal ter para você, né? Como a gente vê aí. Tem pessoas que dão a cama para outro dormir. Uma visita dormir. Então, essas pessoas, elas aceitaram, né, ser um canal de expressão do amor de Deus. Entendeu? São os bem-amados e são também os bem-aventurados. Só isso, meu comentário. Pode prosseguir. É perfeito demais. Bom, o pai falou aí, não tenho o que falar mais não. Vamos passar para a próxima comunicação aí. Bom, a outra comunicação, do que eu consegui extrair, ó, observemos, do que eu consegui extrair não significa que eu extraí tudo. Da terceira comunicação do livro do Espírito de Verdade, ele diz assim: sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que deve curá-las. Aqui é muito importante, meus irmãos. Como assim o grande médico das almas, né? Quais são as almas que estão doentes? Doente de quê? Observemos aqui na última comunicação que o Espírito de Verdade diz assim, na sua última fala, ele fala assim: o corpo sofre tanto mais quanto o espírito está mais profundamente atingido. E pelos estudos espirituais, até aquelas questões dos estudos dos centros de força, né, que são os chakras, que André Luiz fala centros vitais, e enfim, né, a gente consegue constatar que a doença do corpo é devido à doença moral que o espírito tem. O corpo é simplesmente o reflexo da moralidade, boa ou má, que o espírito possui. Não necessariamente significa uma gripe, tá? Às vezes uma gripe ou alguma doença muito grande, né? É a doença do corpo, é a cura do espírito, né? Mas na maioria das vezes, uma doença é devido a um processo moral ou de reconstrução, né? Ou de uma colheita, na verdade, sempre é de uma colheita, sempre é de uma consequência. Porque, assim, uma das coisas que eu estou estudando esses dias é sobre a questão dos centros de força. Tem o chakra coronário, frontal, laríngeo, e por aí vai. Que André Luiz fala ser centros vitais, né, nas comunicações que ele traz para o Chico Xavier. E desses centros de força eu aprendi o seguinte: os nossos centros de força, eles se encontram no perispírito. É como se fosse o espírito, o perispírito, o intermédio entre o corpo, o espírito e o corpo. E aqui tem o perispírito. Que é o que faz o espírito se ligar ao corpo, certo? E ficar lá dentro, presinho, assim digamos. Os centros de força, eles se encontram no perispírito, nesse intermediário, nesse corpo espiritual, que é como se fosse um clone do nosso corpo material, certo? Se tirar o meu corpo material, ficar de um lado, e o meu corpo espiritual do outro, vai ser um clone, certo? O que vai mudar é a densidade da matéria. Um é mais sutil e outro é mais denso, certo? Os chakras, ou centros de força, eles se encontram nesse perispírito, nesse corpo espiritual mais sutil. É por esses centros de força que o nosso espírito vai absorver energias e distribuir para o nosso corpo, a fim de que os nossos órgãos mantenham-se funcionando também, né?
além da alimentação material, arroz, feijão. Mas as energias que absorvemos, ela vai cooperar e muito para o funcionamento das nossas células e dos nossos órgãos. Dos nossos órgãos. As energias que absorvemos, ela é de acordo com o que pensamos. Olha o que é importante. Eu penso coisa ruim, eu estou automaticamente absorvendo energias ruins de acordo com o meu pensamento. Com o meu pensamento. E essa absorção de energia vai acabar trazendo consequências para a minha matéria. Então, se eu vivo pensando coisa ruim, eu vivo absorvendo energia negativa. E essa energia negativa vai ser distribuída para as minhas células, para os meus órgãos. E isso vai causar o quê? Doença. Por isso que a doença do corpo é de ordem moral, na maioria das vezes. Porque eu sou uma pessoa ruim, eu vivo pensando coisa ruim, aí eu vivo absorvendo energia ruim. Por consequência, me acarreta em doenças. Agora, se eu sou uma pessoa boa, eu penso coisas boas, eu absorvo energia boa e o meu corpo fica saudável. E só vou ter doenças a não ser kármicas. Certo? Então, as doenças, é por isso que o Espírito de Verdade diz, o corpo sofre tanto mais quanto o espírito está mais profundamente atingido. Então agora vamos observar essa frase do Espírito de Verdade que ele falou aqui, que eu falei no começo. Sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que deve curá-las. Mas curá-las de quê? Curá-las da má inclinação moral, das nossas más inclinações morais, porque Jesus ele não atua na carne, ele atua no coração no sentido simbólico, para a base moral. Ele atua na nossa espiritualidade, na nossa moral. E, por consequência, vai refletir na nossa carne. Então, sou o grande médico das almas, certo? Que veio trazer o remédio. Qual que é o remédio? Instrução, meus irmãos. Lições. Diretrizes. Uma luz para poder seguirmos no bom caminho. Lições. Esse é o remédio. Que vai nos curar dos nossos defeitos. A doença é um defeito, a cura é a modificação. Por isso ele é o médico dos médicos e ele não vivia com o remédio para lá e para cá. O que ele fazia? Trazia lições. E se tornou o grande médico das almas, o médico dos médicos. E ele continua falando. Ele continua falando. Os fracos, os sofredores e os doentes são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Aqui é importante. Porque quando a gente vê isso, a gente diz que Jesus está tendo preferidos. Não é nesse sentido. Não é nesse sentido. Os fracos, os sofredores e os doentes são os filhos prediletos de Jesus, no sentido de que são aqueles que estão passando por dores e por dificuldades que vão buscar Jesus de forma sincera. Quantas vezes a gente não vai para a casa espírita ou para a igreja simplesmente por desencargo de consciência? Eu vou para a missa de domingo porque tem que ir, né? É da lei, é das regras, eu tenho que ir. Aí vai, fica mexendo no celular, não sintoniza. Vou para a casa espírita assistir a palestra porque tem que ir mesmo, mas tô com muita vontade não. Aí chega lá, dorme na palestra, né? Tá nem aí o pensamento em outra coisa, em outro lugar, né? Agora, aquele que está passando por dificuldades e problemas na sua vida, vai atrás de Jesus de forma sincera, sedento de um consolo e de uma lição. Por isso são os filhos prediletos e por ele vai ser salvo. Porque através da lição que ele irá dar, aqueles que estiverem de coração aberto, buscando sentir, e não ouvir, mas sentir a lição, irá buscar modificar o seu coração. Irá buscar fazer com que aquela lição adentre o seu coração e faça a mudança necessária. E assim se tornará salvo. Estará salvo. Salvo de quê? Das dores, dos problemas, das dificuldades. Da matéria? Não. Da vida futura. Porque a modificação do nosso coração trará para nós frutos na vida futura e não nessa. Né? A paz na consciência. A nossa paz na consciência só vem quando a gente modifica o nosso coração e age de acordo com os deveres que temos de executar com responsabilidade. Né? Então, por isso, os fracos, os sofredores e os doentes são os filhos prediletos e
Jesus veio salvá-los. Não no sentido que ele vai escolher a dedo, mas no sentido que são essas pessoas que buscam Jesus de forma sincera, abrem o seu coração para a mensagem e possibilita que a mensagem modifique o seu coração. E quando a gente faz isso, meus irmãos, eu vou dizer um negócio, a gente não larga Jesus. Nunca. Quando a gente possibilita Jesus adentrar no nosso coração e fazer a mudança necessária, a gente vê de cara a mudança. É uma pegada forte, muito forte. Muda a gente de cabeça para baixo. Na verdade, de cabeça para baixo não, de cabeça para cima. A gente tá de cabeça para baixo, ele reverte, coloca a gente de cabeça para cima. Né? Muda a gente ao avesso. Modifica completamente. Certo? Então, dessa comunicação aqui, foi isso que eu mais consegui extrair assim, de importante. Pai, você quer falar alguma coisa sobre essa comunicação? A gente pode pular para a próxima, você que sabe. É uma parte bem pequena aqui, né? Mas realmente tem muito significado. Vitor, eu acho que particularmente essa nossa geração, daqui para frente, mundo de regeneração, eu acho que a grande lição, o grande aprendizado da gente, de todos nós aqui que estamos na Terra, é aprender a ser espíritos. É isso que a gente tem que aprender. Enquanto a gente achar que toda a vida se resume a um corpo, e eu digo a você, espíritas, outras religiões, né, que não trabalham com o campo espiritual, que hoje são a maioria no nosso planeta, e também muito dentro da doutrina espírita, dentro da casa espírita, vivem ainda, eu digo que a grande maioria, vive uma vida de corpo físico. Então, o grande desafio, e eu acho que também nesse tom que Jesus traz essa mensagem, médico de almas. Quando em certas ocasiões eu estou conversando com alguém que está passando algumas dificuldades, eu tento explicar que Deus, ele é pai de almas e não pai de corpo físico. Por isso que às vezes dói. Por que às vezes dói? Para você que está vivendo o corpo físico, Deus não gosta de você, Deus está lhe dando um dor, né? Perda. Se você entender que Deus é pai de almas, Deus é pai de espíritos, aquilo ali é necessário para o seu espírito é bom. O espírito está evoluindo, está aprendendo com aquilo ali. Eita, Deus permitiu que a criança morresse. Morreu o corpo. A alma está viva, é imortal, aprendeu com o susto, com a dor, com a surpresa. Então, é nesse sentido que eu acho que o homem futuro, daqui para frente, o homem do novo mundo tem que começar a pensar para viver melhor. Primeiro, a confiança na vida futura, né? Que faz a gente nos obrigar, de certa forma, a andar na linha, tentar andar na linha, fazer o bem e receber o bem. Quando a gente entender que é assim que funciona, a gente não quer fazer mais o mal escondidinho. Né? A gente não quer mais puxar a sardinha para o nosso lado. Ah, vou tirar vantagem aqui para mim. A gente não quer mais abortar um filho para se livrar de um problema. Porque a gente sabe, não tem como fugir da lei. Não é Deus que está impondo, é a lei, é a lei. É você emanando uma vibração, essa vibração volta para você. Não é? Um sentimento que você tem com uma pessoa, um sentimento que não se entenderam com aquela pessoa, não deu certo, uma falou, alguém se magoou com você um pouco, não resolveu, isso vai ter que ser resolvido um dia. Não importa, vai ter que ser resolvido. Chico Xavier, tinha aquela história do Chico com o cachorrinho, né, que a mulher achou que o cachorrinho do Chico estava incomodando ele, envenenou o cachorrinho do Chico, e o Chico ficou com aquela pontinha de mágoa, ela ficou também achando que o Chico tinha se magoado, ficou aquela coisa escura no Chico e nela. Entendeu? Pelo Chico, isso ia passar, porque o Chico Xavier, imagina a gente. Chico Xavier achou o quê? Ela matou minha cachorrinha, não posso sentir um pouquinho de mágoa, de tristeza? Emmanuel falou para ele, Chico, você está com uma mancha escura em você. Isso vai atrapalhar nossas comunicações. E aí que o Chico ainda bateu o pé. Não é possível que eu ainda vou ter que dar um presente. Emmanuel, você vai ter que dar um presente a ela, algo que ela goste muito. Mas por que dar um presente? A gente pode entender, poxa, ela matou o cachorrinho do Chico, né? Tem que dar um presente.
porque ela também estava magoada. Ela estava achando que tinha feito algo bom para o Chico. Ela não entendia, a morte do animal para ela talvez não importasse tanto. Achando que o Chico estava com raiva dela, ficou aquela coisa, aquela dor nela também. E para quebrar isso, ela recebeu um grande presente para mostrar que o Chico não estava magoado nem triste com ela. Emanou uma luz do peito dela, quando ela recebeu o presente, e direcionada ao peito do Chico. Acabou. Imagina a gente, e a gente nem percebe, no dia a dia, magoou uma pessoa, aquela pessoa achou que você está magoado com ela, ali tem uma troca de energia, um polo negativo, que um dia vai ter que se desfazer, ou nessa oportunidade, ou em outra. É para isso que a gente está aqui. É para isso que todo dia a gente bate, a gente atravessa várias pessoas diferentes. Uma no trabalho, outra no supermercado, alguém que discute com você no trânsito. É a oportunidade de acertar essas coisinhas, esses pontos negativos. Então, quando você vive como espírito, você fica aproveitando a oportunidade. Se eu estou aqui nessa cena, se Deus me colocou nessa cena com essa pessoa aqui, o que é que eu tenho que fazer? De melhor, me retratar, me perdoar, aceitar, levar um desaforo para casa, ajudar aquela pessoa, mesmo que ela não me agradeça. É assim que pensa a pessoa que pensa como espírito. Ela não é melhor que ninguém, mas ela sabe o que tem que fazer. Faça ou não. Se não fizer, a consciência vai doer, não é? A gente tem que deixar bem claro que não vai tornar você superior a ninguém. Vai tornar você consciente. Porque aquele que vive do corpo, a balança dele, Vitor, é para as coisas da carne. O bem e o mal é diferente do bem e o mal espiritual, né? Ele não quer sofrer. Ele não quer passar necessidade, né? O bom é o bom para ele, para a minha vida. Minha vida tem que estar bem, né? Financeiramente, relacionamento, tem que estar tudo em dia. O outro eu não sei, né? A minha vida é uma só, eu tenho que ser feliz, vou aproveitar. Então, a balança de bem e mal dele é totalmente diferente. A balança de quem vive espiritualmente não está ajustada para essa vida. Então, às vezes, ele renuncia. Às vezes, ele divide, ele dá, ele perde. Porque ele sabe que a vida dele é infinita, não é isso aqui. Isso aqui vai passar, ó. Piscou o olho, passou. E ele sabe que quando renuncia, ele planta, e aquilo vai voltar. Quando ele perdoa, aquilo vai voltar. Quando ele ama, aquilo vai voltar. Tem muitas frases aí que são muito profundas que a gente não entende. Charles Chaplin diz uma que é assim: a vida é um eco. Tudo que você envia, você recebe de volta. Realmente é verdade, é muito mais profunda. Deus é fiel. Você vê isso no para-brisa dos carros, né? Deus é fiel. Eu digo, meu Deus, que coisa óbvia. Eu nunca... Como é que a pessoa bota isso tão óbvio? Claro que Deus é fiel. Mas aí, quando você vai aprofundar, é que você entende. Realmente, se você fizer coisa boa, realmente, se você andar no caminho do bem, desejar coisa boa às pessoas, você recebe. E quando você está no processo de receber isso, de ver que realmente é verdade, né? Porque nós somos imperfeitos, a gente faz as coisas duvidando. Será que vem o bem para mim mesmo? A gente é assim, né? Aí quando você vai quebrando a cara, Deus vai mostrando que é fiel a você, né? A cada vez que você, não, agora acho que já fui ajudado demais. Aí vem outro. Aí você, não é possível que eu vou sair dessa. Aí você sai daquela. E aí você entende, realmente Deus é fiel. Ninguém é fiel. Nós seres humanos aqui, estamos sujeitos a errar. Quando a gente deposita toda a confiança no marido, numa esposa, que aquela pessoa decepciona a gente quer tirar a vida, porque você colocou sua vida ali. O ser humano é falho. O irmão, a mãe vai falhar, o pai, o marido, a esposa. Agora, Deus não. E a gente não acredita. Eu estou falando aqui, mas até eu, em alguns momentos, vou duvidar. Porque é tão sublime, é tão superior a nós, que a gente não acredita. A não ser quando a gente vai levando umas tapas na cara, né? Do nada, tá numa encruzilhada, cai do céu. Alguma coisa te salva ali, te salva com o lado. Só quem vive, ou quem viveu algumas coisas, entende que aquela frase Deus é fiel é profunda. Aquilo quer dizer, faça o bem, que o bem retornará a você.
tenha paciência. Não é amanhã, não é depois, é no momento certo, né? A gente deve muito. A gente, às vezes, quer fazer um bem hoje, quer receber outro bem amanhã. Mas, às vezes, a sua dívida é maior. Vá fazendo bem, vá quitando, vá quitando. Você está plantando, né? Um gesto de amor cobre uma imensidão de pecados. Um gesto bom seu, um auxílio, um perdão, está cobrindo uma multidão lá que você deixou lá para trás. No momento que você cobrir ali, vai retornar para você o bom. Mas não é só o bom material, não. É o bom viver. Consciência limpa, paz, né? Que o material é o menos que importa. Depois é que a gente vai descobrir isso. O material é o menos que importa. Então, eu saí um pouquinho aqui, né? A gente vai falando o que vem na cabeça, mas voltando ao centro, temos que viver como espíritos. Os espíritas têm que primeiro aprender isso, botar na sua vida e passar para as pessoas. Eu acho que essa é a missão espírita, né? Jesus é médico das almas. Ele não é médico do corpo, é médico das almas, como o Vitor falou aí. Tudo começa moralmente. O cara está sem um braço. É karma. É karma, mas nessa vida ele não lembra que foi um problema moral de vida passada. Tirou a vida de alguém, tirou a própria, usou aquele braço para ferir alguém, para ferir várias pessoas. Então, como o Vitor falou aí, o corpo, ele é um espelho do perispírito, né? Praticamente, o corpo que você entregar, você vai ter na próxima vida, né? Vai ser diferente, vai ser novinho, mas o perispírito, ele vai dar como se fosse uma espelhada no seu próximo corpo. Fumou demais, aquilo ali está tudo gravado. Vai vir com problema no seu pulmão, né? Se você não pagar nessa mesma vida, né? Dá um câncer, algum problema, só Deus sabe disso. Mas não tem esse negocinho de corpo novo, não. Tem muita gente aí de 15, 14 anos que já está com muita doença, muito problema, né? Então, tudo fica gravado no perispírito, né? E principalmente o câncer, né? Que eu acho que hoje é uma doença que muito nos incomoda, porque não tem cura. Eu acho que no futuro próximo aí a gente vai pular essa expiação, né? Mas esse é um problema que poucas pessoas entendem, né? Ninguém entende, tem que ter muita maturidade para entender como Deus está te amando com um câncer. É difícil, não é fácil não, né? Mas esse é um grande exemplo. Toda doença moral, quando o espírito está encarnado, ele joga para fora no corpo, ele está expelindo. Toda doença que você tem é o perispírito expelindo algum mal. É justamente isso. A gente tem que passar por esse processo. É limpeza espiritual, né? Vivendo como espírito, a gente também consegue compreender isso. Então, esse é o desafio. Se o espírita ele começar a pensar sobre isso, se fazer pergunta de noite, começar a pensar como espírito, ele, para mim, ele já andou 50% do caminho do que a doutrina espírita ensina. Eu acho que esse é um ponto principal. E com isso você entende tudo isso aqui. Jesus, seu médico espiritual, né? Jesus não é o curador do teu corpo. Ele cura na fonte do problema, né? A cura de Jesus é na fonte do problema. O evangelho é o remédio, né? Porque quando o evangelho te dá uma lição moral, ele está indo na fonte. A tua dor que tu está sentindo aí, né? O que cura é o evangelho. O remédio só remedia. O médico opera, remedia também. Tira aquele órgão, mas a cura daquilo ali está no evangelho, né? Incrível isso, né? Mas é isso. Nós somos energia. Nós não somos corpo físico. Somos energia. O corpo físico é que está exaltando esses problemas espirituais que nós temos. Então é isso. Para não me alongar muito, passar para o Vitor aí para ele dar as considerações dele aí. Bom, essa foi a segunda comunicação, né, que a gente falou um pouquinho, bem breve, muito, muito, muito breve, porque se a gente for estudar aqui as comunicações do Espírito de Verdade de forma aprofundada, primeiro que a gente vai ter a capacidade de abarcar toda uma sabedoria como essa, e segundo que é muito mais do que uma hora, né? Bom, passando em diante da próxima comunicação,
Tem uma parte que ele fala que, dentre todas, essa foi a parte que mais me tocou o coração. Ele diz assim: tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que vos impõem a caridade e a humildade. Essas duas palavras eu fui pesquisar. O que significa devotamento e o que significa abnegação? Devotamento, dedicação, qualidade ou condição de quem se dedica a algo ou a alguém. Significa entrega, sacrifício. Abnegação, desprendimento e altruísmo, em que a superação das tendências egoísticas da personalidade é conquistada em benefício de uma pessoa, de uma causa ou princípio. É o sacrifício voluntário dos próprios desejos. Isso é muito importante, meus irmãos, porque muitas vezes nas nossas vidas, a gente tem a oportunidade de exercer esse devotamento e essa abnegação, e quantas vezes a gente não deixa de exercer devido a desejos nossos que a gente quer saciar? Por exemplo, eu tenho um amigo, e ele estava conversando comigo, e serve muito para esse exemplo aqui da abnegação, principalmente, e devotamento também. Ele gostava muito de andar de skate, muito, 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 muito. Passou muito tempo andando de skate, e eu conversando com ele, ele disse: das coisas melhores que eu já vi na minha vida, andar de skate foi a melhor. Se eu voltasse a fazer um esporte, eu voltaria a andar de skate. Então, eu sei que tem futebol, tem muitos outros, mas andar de skate para mim foi a melhor coisa. E aí, eu falei: mas por que você parou? E aí ele falou assim: olha, depois que eu conheci o espiritismo, que eu comecei a estudar a mensagem espírita, eu percebi que, ao invés de eu ir para uma praça de skate, ficar de 3 horas da tarde até 10 da noite, andando de skate para lá e para cá, no em cima de uma tábua com 4 rodas, andando para lá e para cá, pulando e fazendo manobra, eu preferia estar em casa, estudando o evangelho, que assim eu posso auxiliar muitos irmãos, posso falar sobre o evangelho, né? Posso ajudar mais vidas e posso me ajudar. Ou seja, no processo de crescimento do meu espírito, estudar o espiritismo em comparação com andar de skate, e estudar o espiritismo ia favorecer muito mais felicidade do que andar de skate. Embora andar de skate fosse um esporte que ia auxiliar o meu corpo, a questão da minha saúde, mas não fazia necessário ficar de 3 da tarde até 10 da noite andando de skate na praça, né? Então eu disse: realmente, você está muito mais do que certo, né? E isso, mas aí foi o que ele falou, mas o problema o problema está no seguinte: eu gosto muito de andar de skate. Então foi um grande desprendimento que eu tive que fazer em fazer essa abnegação de andar de skate para poder me devotar no estudo do espiritismo, para poder passar a mensagem, para poder entender a mensagem, por aí vai, né? E realmente, meus irmãos, tem coisas muito pequenas que a gente poderia fazer, abnegar, né, para poder se devotar em algo que iria poder e queria favorecer muito mais o crescimento, nosso crescimento espiritual e o auxílio aos nossos irmãos. Esse irmão nosso, esse meu amigo, né, ele não necessariamente precisaria deixar de andar de skate, foi uma opção dele, claro. Ele poderia diminuir, andar das 2 até as 3, enfim, 1 hora, né? Mas se ele gostava muito, se faz muito bem à sua saúde, enfim, né? Mas é uma escolha de cada um e a gente sabe das nossas necessidades. Mas nessa questão, é um exemplo simples, pequeno, de abnegação e favorecimento o devotamento em uma causa, que era o estudo no Espiritismo, para poder abarcar mais sabedoria, para poder passar aos nossos irmãos, para auxiliá-los nos seus processos de dificuldades e dores com consolos que o Consolador prometido vem trazendo, né? Então foi um exemplo bem pequeno. E às vezes, quando se fala de abnegação, a gente pensa em nós, Alcione, por exemplo, né, que renunciou os planos altos das esferas superiores para vir aqui para a Terra, para fazer toda aquela missão dela. A gente fala de abnegação, a gente pensa nisso, mas não. Às vezes é umas coisas bem simples. Às vezes abnegar 1, 2 horinhas de sono para poder auxiliar alguém que está precisando de uma atenção. E às vezes abnegar de fazer algo que gostaria naquele dia para poder executar uma outra tarefa muito maior. E às vezes deixar uma viagem ou adiar uma viagem por ter sido convidado para realizar uma palestra ali em tal canto, né? Ou seja, deixar deveres, não deixar deveres, deixar algumas futilidades ou até mesmo coisas necessárias para o cumprimento de outras mais necessárias e importantes, mais ainda, né? Isso seria abnegação. Coisas pequenas, né? Porque se somos pequenos, não esperemos de nós feitos grandes, né?
Deus e Jesus espera de nós feitos pequenos. Então, quando ele fala para a gente ser mais devotado e mais abnegado, sendo nós espíritos pequenos, ele espera que esse devotamento e essa abnegação também seja pequena, nas questões pequenas. Né? E esse exemplo do meu amigo é um exemplo bem simples. Uma abnegação que para ele foi muito grande, muito difícil, né? Mas ele assim realizou. E para Jesus, para muitos espíritos superiores, é uma coisa fichinha, mas para ele não. Então, para Jesus é o suficiente. Né? Deus e Jesus está feliz com essa abnegação dele, aí em favor do devotamento e estudo do Espiritismo. Né? Então, essa lição que Jesus nos traz, devotamento e abnegação. E qual é a nossa consequência? Certo? Para essa abnegação e devotamento, qual que é a consequência? Aí Jesus fala: o sentimento de dever cumprido vos dará o repouso do espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se asserena e o corpo não tem mais desfalecimento. Então, esse é o fruto, essa é a consequência, né? A paz de consciência, né? O coração bate melhor, a alma se asserena e o corpo não tem mais desfalecimento, né? Essa é a mensagem em que eu venho trazer dessa última comunicação. Se eu quiser estar falando alguma coisa, pai, tá falando. Para mim está tranquilo aqui. Eu acho que a gente conseguiu, né, extrair pelo menos um pouquinho, né, dessa comunicação tão sublime que Jesus nos dá, né? Pelo menos o pouco que a gente pode absorver e extrair, a gente conseguiu falar um pouco, né, trazer aqui esse assunto para nós que estamos aqui ao vivo, para a espiritualidade que é trazida aqui para aprender junto com a gente um pouquinho, né? Então, por mim, estou muito satisfeito, né? Depois, quando a gente evoluir um pouquinho mais, a gente consegue extrair mais conhecimento, porque dentro desses pequenos textos, né, tem um conhecimento muito sublime. Qualquer palavra de Jesus, qualquer direcionamento que Jesus nos dá, claro que ele também não coloca nada para a gente não entender, né? Senão não faria sentido, né? O Cristo usa as palavras corretas para colocar aquele mundo de sentimento que ele está sentindo para nós entendermos. Não tem inglês aqui, não tem grego, né? Mas como os comunicados de Jesus, toda a fala de Jesus, ela é um conhecimento compactado, atemporal, ela serve para hoje, serve para quando a gente dá mais um passo, mais outro e mais outro. O mesmo texto, ele vai ser útil para todas as fases do espírito. Então, para nossa frase, para nossa pequenez, a gente conseguiu, a mensagem dele chegou em nós aqui, né? Deu para a gente conversar um pouquinho sobre o que Jesus quer passar para a gente. Estou satisfeito. Quem quiser fazer alguma pergunta, né? Só tá a gente aqui, não é de onde, esse negócio tá na cozinha, tá em casa. Pode falar alguma coisa se quiser. Acho que ela deve estar com dificuldade de tirar o microfone ali. Não, consegui rápido, o Vitor. Vitor fica só rindo no meu telefone. Mas deixar que eu vou comprar um novo, viu, Vitor? Daqui a pouco eu tô com um novo aí. Eu tô satisfeita, bem, com vocês falando aí, entendeu? Cada um com a sua opinião aí. Estou satisfeita, não tenho nada mais para falar. Coisa Vocês já boa. falaram tudo, né? Coisa boa, né? Bom, tá bom, tô gostando. Essas partes de Jesus, assim, é a parte que me toca muito, né? Porque a gente deve muito a esse espírito, viu? Só quando a gente começa a pensar aqui e acolá, né? Que todo auxílio que a gente recebe é através dele. Ele é o governador, né? É aquele que recebe o amor, porque ele está preparado para receber o amor de Deus diretamente, né? Ele é aquele que recebe o amor de Deus, grandão, e aí começa a distribuir para a gente, né? À medida que a gente... E é por isso que ele diz aqui, né, Vitor, que ele fala que não sei se você leu aqui em algum lugar que aqueles mais sofredores, né? São os sofredores. Deixa eu tirar uma dúvida com vocês aí, antes que eu esqueça aqui de formular a pergunta. Que
as crianças de hoje, ela já vem, já tá pecando quando elas falam assim, ou nós adultos, entendemos que é só da boca para fora que eles falam isso. Porque as crianças tão rebeldes hoje em dia. A minha netinha mesmo é uma. Assim, quando tá na malcriação, eu odeio minha mãe, eu quero ser adulta, eu odeio isso. Aí, nós como adultos, nós temos que entender que é por causa da minha criação, ou porque já está crescendo uma criança cheia já de acúmulos no perispírito. Eu vou responder essa porque eu já fui pai de 3, né? Já passei pelas experiências aqui. Então, assim, primeira coisa, né, dona Ediones? Toda criança é um espírito velho que está vindo para cá de novo, por algum motivo veio na sua família, às vezes ama muito uma avó, um pai, às vezes não gosta, né? Às vezes não é um espírito afim, é alguém que veio acertar alguma coisa, tem várias situações, mas o que a gente tem que entender é que aquela criança ali é um espírito grande. Ela está no corpo de uma criança, então ela é limitada, o pensamento, o instrumento é infantil. Então, o que é que acontece? Não é pecado, né? Porque também eles estão limitados ao pensamento infantil. Eles não sabem o que estão fazendo, né? A criança. Assim, não é uma coisa grave como se fosse nós adultos com consciência, né? O que vale é a intenção. A intenção daquela criança é só fazer uma mima, um birro, não é realmente odiar, né? Pelo menos na maioria dos casos. Mas o que tem que prevalecer, né, Dionis, é a responsabilidade de pai e mãe, porque nós temos que educar, né? A gente tem que chamar a atenção, educar, ensinar como é que faz, se possível, colocar até de castigo, não tem problema nenhum. Criei meus filhos, colocava de castigo, de vez em quando dava uns cascudinhos quando merecia, entendeu? Mas é educação, às vezes o amor está no não. Às vezes o amor, sabe daqui está, não vai sair de casa. Fique de castigo. Né? Respeite a mamãe, respeite o papai. Isso é amor. Quando a gente, às vezes, vai deixando as coisas correr, pensa a gente que está amando, mas na verdade está atrapalhando. Então, por mais que um espírito ele venha na sua família, às vezes uma criança um pouquinho agitada, um espírito agitado, que às vezes tem seus problemas com vocês, a educação pode ajustar. Né? O amor, a educação, por mais que ele seja sapequinha, mas senta no canto, conversa com ele com amor, quando for para dar um não, dá um não. Não pode deixar o negócio correr, deixar xingar, deixar odiar, deixar quebrar as coisas dentro de casa, não pode. Porque o pai e a mãe, ele é obrigado, ele tem a obrigação firmada com Deus, com a espiritualidade, de ser o responsável pelos filhos. O pai e a mãe não vêm à toa, como o pai com a mãe, né? Ele tem a responsabilidade. Pode falar. Porque assim, essa semana que ela fica comigo o final de semana, né? Então, esse final de semana agora, ela estava comigo aqui em casa, então ela teve uma horinha que, na malcriação, ela virou para mim e falou assim, eu não pedi para vir o mundo, eu não pedi para vir com essa mãe, eu não queria vir eu não queria nascer, eu não pedi para nascer. Então, brevemente, eu falei com ela que ela pediu para nascer, ela pediu a mãe, ela escolheu a mãe que ela quis. Mas aí, ao mesmo tempo, em fração de segundos, eu parei e analisei. Ela só tem 9 anos, ela não vai entender o que eu vou falar para ela. Então, eu parei com aquele assunto e deixei ela com a malcriação dela. O que você pode fazer, dona Dionis, e é o que eu indico para todo mundo. Na dúvida, ame. Na dúvida, ame de alguma forma. Ame conversando com ela. Às vezes você não pode chamar a atenção, não é nosso filho. Mas a gente pode conversar com amor. E para ela dizer, minha filha, ela é sua mãe. Né? De qualquer forma, foi ela que lhe criou. Ela que lhe dá alguma coisa.
Então não tem raiva dela não, perdoe. Se ela fez alguma coisa para você, perdoe ela. Por tudo que a senhora está me falando aí, eu não tenho certeza, nada, só quem tem é Deus. Mas eu creio que seja um espírito que também veio com problemas com a mãe. Não sei também se foi um motivo de malcriação, né? Mas quando fica, eu odeio minha mãe, eu não pedi para nascer, né? Tudo isso é revolta espiritual, que nem ela entende naquele momento, né? Isso aí é intimidade espiritual. Às vezes, pelo menos quando a gente lê os livros espíritas, a gente vê muito esses casos, né? Desses espíritos que não querem ir naquela família de jeito nenhum, não querem ir, não querem nascer, não querem ir com aquela mãe, e depois de muito convencimento eles aceitam, mas na carne às vezes esquece, né? Eu não pedi para nascer, não pedi para vir aqui, não pedi para ser minha mãe, né? Se ficar repetindo sempre isso, então pode ser que tenha um probleminha a acertar com a mãe. Se falar de espiritismo, não entende, né? Então tenta falar com amor, fala de Deus, que às vezes a palavra de Deus sempre toca no coração, né? E é assim. Porque, assim, irmão Júnior, ela vê, assim, numa situação que a mãe mesmo falou, ela mesmo falou na cara da menina, que não queria ela, que ela queria um menino. Aí veio uma menina, ela ficou insatisfeita, entendeu? E ela não poupou nada de falar isso para a menina, entendeu? Então a menina, ela sabe disso, ela sabe desse acontecido. E a mãe dela, ela não é aquela mãe que abraça, que beija, que vive sempre naquele carinho, entendeu? Ela só procura a menina, assim, quando ela tá de mal com o marido, entendeu? Aí ela dá mais aquele afagozinho, mas tirando disso, ela é aquela mãe bem, bem distante. O que a senhora está me dizendo aí, tem indício de que esses dois espíritos não são afins, ela e a mãe. Não é obrigado uma mãe e o filho ser espíritos afins. Às vezes, eles vêm junto para outra coisa, para acerto de conta, né? Me parece que é o caso, me parece. Quem sou eu para dizer certeza nenhuma? Só Deus. Mas é como eu falei, né, Dionis? Quando a senhora tiver oportunidade, converse com ela. Diga a ela que ela é filha de Deus, que não pode ter raiva da mãe, perdoe alguma coisa, né? Que Deus quer que ela perdoe, que Deus vai ajudar na vida dela, entendeu? Coloque Deus na conversa, com amor, que né, fale para ela não xingar, porque isso volta para ela, coisa negativa. Aquele jeitinho de vó que a gente tem de vó, né, de pessoa mais experiente. Né? A gente coloca, às vezes, o espiritismo sem falar do espiritismo. Né? Às vezes eu tenho um amigo meu aqui que vem dizer uma coisa, eita, eu ganhei vantagem ali, vendi um celular quebrado pro cara. Aí eu dou conselho a ele sem falar do espiritismo. Eu digo, meu irmão, isso não vale a pena não. Todo mal que você fizer a alguém vai voltar para você. Entendeu? Deus é justo. Você acredita em Deus? Acredito na justiça divina. Ainda não faço isso não. Porque Deus é perfeito. Se você errar agora, sua vantagem é momentânea. Você acha que tem vantagem. Lá na frente vai vir um tombo. Entendeu? Estou falando de espiritismo sem ele saber. Do mesmo jeito, você vai orientando ela. Minha filha, fique com raiva da sua mãe, não. Sua mãe ainda erra também, como todo ser humano erra. Tenha paciência com ela, né? Tenha paciência. Perdoe sua mãe, né? Nós somos filhos de Deus, a gente tem que amar, perdoar. Eu sei que é difícil, né? Mas perdoe, sua mãe está com problemas, né? E assim você vai conversando, vai levando no papo, aquilo ali a espiritualidade vai ajudando, entendeu? É uma luta, né? Mãe e filho, principalmente, quando vem assim com um probleminha, é sempre uma luta, porque são espíritos que vieram juntos para alguma coisa. Eles têm que reatar alguma coisa. E aí a senhora dá a sua força ali onde a senhora pode, né? Ajuda aqui, dá um conselho ali, fala com a mãe, fala com ela, e vai, no que a senhora puder, a senhora vai ajudando, que a senhora vai sendo o canal transmissor de Deus. Como eu falei, né? Deus age através de nós. Se a senhora tem contato com ela e com a mãe, é porque a senhora também pode dar uma contribuição, nem que seja na palavra, né? Até, nem que seja no carinho, que a mãe não pode dar, a senhora dá pela mãe. Até isso. Mas sempre dando aquele carinho e aquele amor, mas também ensinando, para não mimar, né?
E é isso, por aí mesmo. Vamos ficar por aqui, né, minha gente? Certo, tá certo. Vou tentar fazer isso, vou fazer. Mas, Obrigado aí pelo nada, conselho. de nada, meu irmão. É isso aí, né? Vamos fazer uma oração para a gente encerrar, né, Vitor? Tá tudo bem? Quer dizer mais alguma coisa aí, Vitor? Tudo em ordem? Tá tudo bem aqui comigo. Eu acho que já deu por fechado. Né? Graças a Deus, eu também. Trouxe uma oração hoje para vocês aqui, uma oração especial do Bezerra de Menezes, uma oração que eu encontrei esses dias aí, já me emocionei muito com ela. Toda vez que eu vou dormir, eu escuto essa oração. Eu vou fazê-la para vocês aqui. Se concentrem, fechem os olhos aí. Até eu vou desligar minha câmera aqui para me concentrar. Viu, minha gente? Antes de tudo, agradeço a presença de todos vocês aqui hoje, que estão junto de nós, aprendendo a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecer a espiritualidade amiga, sempre presente, nos inspirando, sempre presente, aprendendo junto de nós também aqui. E que Jesus ilumine a todos que estiveram aqui hoje. Vamos lá? Senhor, não somos outros aqueles que aqui nos encontramos, réprobos, que volvemos do passado de delitos. Recomeçamos a senda assinalados pelas deficiências. Buscando a estrada perdida, volvemos aos pélagos vorazes onde nos afogamos, aguardando a barca da tua misericórdia que nos levará ao porto da paz. Não nos atrevemos a pedir-te justiça, que pesaria na economia de nossas almas. Suplicamos-te misericórdia, Senhor, e piedade para nossas limitações, pelos nossos graves erros. Distende-nos generosa mão e alça-nos do abismo em que nos tombamos, para as cumeadas das montanhas da sublimação evangélica, para onde rumamos. Senhor, dignifica-nos com o hálito da tua inspiração. Não nos deixes outra vez entregues a nós mesmos, pois só tu tens a palavra de luz e da vida eterna. Se contigo, Senhor, estamos desolados e tristes, sem ti, como estaremos? Utiliza-te, pois, do que resta de nós e da argila imperfeita de que nos constituímos. Erige o santuário da fraternidade para os homens, tornando-nos instrumentos da tua paz. Abençoa-nos a todos nós, os discípulos imperfeitos que reconhecemos ser, e concede-nos a luminosa oportunidade de servir-te um pouco mais a benefício da nossa vida. E fica ainda, Senhor, conosco, para que tenhamos tempo de nos impregnarmos de ti, esculpindo-te no país dos nossos corações que já te amam. Bezerra de Menezes.